mais? Letícia, Gisele, né? Pastor. A nossa mãe espiritual, pastora Verônica, né? Eu creio que ela queria vir, né, mano? Mas não dá, vocês sabem que ela está se recuperando. E a Gisele, mano, porque o Adam tá dodóizinho, né? E também o irmão Caio mandou uma mensagem para mim agora. Você colocou no grupo, né? Que também não estão muito bem, né? Ele está um pouco ruim e ele também, tá? Aí é justificativo. Então, nessa noite, nós queremos agradecer, né, por tudo, né? Essa ensinação é maravilhosa, né, amado? É um motivo de alegria a gente poder comemorar, né, o Dia das Mães, para quem tem suas mães ainda, né? Para quem tem feito a sua homenagem nas suas casas, né? Hoje vai ser um dia assim maravilhoso, né? Para quem mandou mensagem, né? Não só mensagem, mas você demonstrar o seu amor pela sua mãe, né, amado? E graças a Deus por isso. Eu gostaria que nós, uma breve palavra aqui, rapidão, né? Sem ter aquele tempo. Daqui a pouco, quando eu terminar, eu creio que alguns filhos aqui ainda vão, acho que, homenagear suas mães, né? Ainda, individual, né? Aí depois a gente vai terminar nosso Fomos e Bebe aqui, tá? Gostaria que a amada igreja abrisse lá em Êxodo capítulo 20, para a nossa meditação. Se você tiver aí a sua Bíblia, né? Graças a Deus. Êxodo capítulo 20 diz assim. Não sei se os irmãos vão colocar aqui. É um versículo muito conhecido, né, amado? Diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Aleluia. E que o Senhor teu Deus te dá. Amém, amado? Novamente, Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá, né, amado? Se a gente for falar aqui, cada um fosse falar aqui das suas mães, né, ia demorar muito, né, porque cada um aqui tem seu modo de falar, né, ver as qualidades da sua mãe, né? A gente sabe que mãe, amados, a gente sabe que é uma dádiva de Deus, né, um dom que Deus dá para uma mulher ser mãe, né? E às vezes você olha assim, para aquela mãe assim, de primeira viagem, por exemplo, o pessoal fala, né? Fulana de tal casou agora, está grávida, então, né? Vai ter um filho, será que ela vai conseguir, né? Mas quando a gente vê, amado, quando a mãe ela gera um filho, aí que Deus dá o dom para ela de ser mãe, ali naquele momento, né? Você pode olhar, aquela pessoa pode não ter capacidade naquele momento, mas quando ela tem aquela criança, ela se transforma totalmente, né? Aquela que são mães que já tiveram seus filhos pela primeira vez, né? E Deus, ele dá o dom para a mulher cuidar do seu filho, né, amado? Dos seus filhos, né? Então é uma dádiva de Deus muito maravilhosa, né? Que Deus tem dado, né? E o amor de uma mãe, amado, é um amor insuperável, né? Primeiro vem o amor de Deus, né? Claro. Depois vem o amor de uma mãe, né? A gente sabe que a mãe, ela é uma mãe amiga, uma mãe conselheira, né? Tem muitos filhos aqui que tem sua mãe, né? Todos nós devemos ter as nossas mães, claro, né? Como amiga, como conselheira, né? Como uma protetora, né? E você que convive com a sua mãe no dia a dia, né? Que tem estado com a sua mãe, você tem observado, né? Quanto ela se preocupa com seus filhos, né? E é uma dádiva de Deus que dá. Deus coloca, né, aquele amor incondicional, né? Um amor que vem de dentro, né? Que a mãe, ela tem a criança ali e ela cuida, né? E a gente vê assim que a mãe faz de tudo. Você vê aqui a ensinação assim, usando a Rosa, né? Uma mãe que se preocupa, lógico, né, com seus filhos, né? E a gente ri até, mas é uma coisa assim, para nós, filhos, é besteira a mãe falar alguma coisa. Mãe, pega no meu pé, para isso e aquilo, né? Mas não é, amado, porque a mãe, ela vê além do que nós, filhos, vemos, né? Ela vê antes do perigo, né? Ela observa, né, que aquilo é bom ou não para nós, um filho, né? Só que assim, às vezes o filho, muitas vezes, não tem dado valor, né? Quando ele é pequenininho, a mãe cuida, dá o seu sangue ali e tal, pelaquela criança, pelaquele filho. Quando ele cresce, muitas vezes o filho, ele se vira contra a própria mãe, né? Hoje em dia tem mais acontecido por aí, né? Muitos filhos, né, matando a mãe. Ultimamente você tem olhado assim, né? Perderam o amor, né? Pelas suas mães, né? Pelos seus pais até, né? E hoje o inimigo tem usado muitos
muitos filhos aí fora, né? Para que venha e contra sua mãe e seus próprios pais, né? Porque tem pai também que é mãe, né? Às vezes tem aquela mãe assim que não cuida assim, totalmente direto assim, do filho, mas o pai cuida junto com a mãe, né? Então os dois, tanto a mãe como o pai, têm o mesmo pensamento, o mesmo amor, né? Um pelo outro, né? Pelo aquele filho que você ama, né? Que é dado por Deus. Então aqui, amado, como ele fala aqui, ó, honra teu pai e tua mãe. Está falando para quem? Para nós filhos, né? Para nós filhos, para quê? Para que se prolongue teu dia na terra. Ou seja, o filho, quando ele obedece o pai e a mãe, né? Lógico, a palavra de Deus está falando aqui que os anos de vida vão se prolongar, né? A obediência dos filhos, né? A coisa melhor que a mãe, quando vê o filho andando ali corretamente, é tão bom para a mãe, né? O coração da mãe se alegra, né? Agora, quando ela vê que tem aquele filho assim que se tornou rebelde, aí sai muitas vezes, não estou dizendo aqui, né? Aí fora o que mais acontece, o filho sai, só vem no outro dia, aí a pobrezinha da mãe nem dorme direito, só dorme quando o filho chega, né? E é assim, a vida de um filho que não está ali, acha que para ele é normal, né? Ah, eu já sou de maior, né? Eu tenho que viver minha vida mesmo, a mãe pega muito no meu pé, né? Mas saiba, amado, que a mãe, ela, como eu disse, né? Ela vê aquilo que nós não vemos, o perigo, né? Muitas vezes nas nossas vidas. Nós temos exemplo aqui de uma mulher, amado, lá em 1 Samuel, todo mundo conhece, né? Ali, Ana, né? Ela era uma mulher estéril, né? Que não podia ter filho. E ali ela, amargurada, ali da sua alma, ela se derramou perante o Senhor, né? Eu não sei aqui, quem é mãe aqui, que passou por esse problema de orar, de querer ter um filho, né? Talvez você conheça alguma mãe aqui, né? Que era estéril, né? Aqui a irmã está dizendo que ela é um exemplo de uma mulher que era estéril, né? Que orou, Senhor, eu quero um filho, né? Tem um momento da vida da mulher, amado, que ela pode até ficar até um certo tempo, né? Sem um filho e tal, mas quando chega a uma certa idade, ela já sente falta de ter alguém. Tem um exemplo até meio da Ellen, né? Que a gente ficou, não, a gente não vai ter agora, não, vai demorar e tal. Quando a gente foi ter aquela princesa, tem 8 anos, agora nós estamos igual velho. Tem que, agora, a gente queria estar mais nove, né? Mas é claro que é o tempo de Deus, né? A gente não está dizendo que a gente ia ter logo antes, porque é Deus que dá, né, mano? Mas é uma dádiva, é um privilégio. Assim, usando o exemplo da minha esposa, né? Quando eu conheci ela com a minha filha, assim, dá uma alegria tão grande de ver, né? Como uma mãe cuida de uma filha, assim, que eu não tinha essa experiência, né? Quando eu tive, a primeira vez que eu vi, né, minha filha, né, minha esposa cuidando, assim, é uma dádiva mesmo de Deus, né, amado? Uma moça assim, que, quando ela sabe assim, a Lídia está doente, pronto, acabou, a mãe fica logo desesperada. Eu vejo, né, eu sinto isso, a gente vê, né, a gente que é pai também, né? Então, muitas coisas o pai aprende com a mãe, né? Claro que o amor de uma mãe é igual totalmente sido um pai verdadeiro. A mãe, ela vê mais profundo, ela sente, né? Tu não está observando, não, aqui, José, que a menina está quente. Aí, não, a menina está com febre. Aí, meu Deus, não estou sentindo, não, mas é mesmo. Aí eu fico, sabe? Mas a mãe, ela vê, né? Assim, a mesma coisa é a mãe dela, a outra mãe, chamada Ana Cláudia, né? A mãe dela, Ana Cláudia, a outra mãe que cuida. A mesma coisa, ela sabe de tudo também, mano. Então eu tenho aprendido muitas coisas, né, mano? No decorrer da vida, eu creio que cada pai que está aqui também, né? A gente vai aprendendo, né? E aqui, como eu estava falando, Ana, ela era amargurada, mas ela se derramou sua alma perante o Senhor, pedindo um filho, né? E ela fez ali o quê? Um voto e dedicou. Se Deus quisesse que ela tivesse um filho, ela ia dedicar aquele filho à obra do Senhor, perante a casa do Senhor. E foi isso que ela fez, né, amado? Deus honrou ela, e através da oração, amado, aquela mulher de fé, de autoridade, Deus viu ela ali, clamando, né, quietinha ali no canto, só os lábios dela mexendo, e o homem de Deus, perante o Senhor, viu, né? E Deus concedeu a ela o seu pedido, aleluia. Então, a mãe, quando ela ora, ela pede, o Senhor, ele ouve, né, o clamor de uma mãe. E ali vocês sabem da história, né? Depois que Samuel, né, cresceu e tal, apresentou ali, levou o templo e ofereceu para Deus, né? E depois a Bíblia fala, quando ela ora, agradecendo a Deus, ela teve mais 6, né? Na oração dela fala que ela teve 7 filhos, né? Mas lá em 1 Samuel capítulo 2, 21 fala que ela teve mais 3 filhos e 2 filhas, né? Com Samuel
dizer se ela teve 7 ou foi 6, mas a gente vai no 7 logo, né? E essa mulher estéril teve mais 7 filhos contando tudo, né? Quem aqui ainda quer ter mais filhos aqui? Além, né? Mas terá os 7? Ela era estéril, né? Então, para você ver, amado, como Deus, Ele honra essa mulher maravilhosa chamada Ana, aleluia, né? Então é isso. E também nós temos um exemplo muito maravilhoso também da Joquebede, né? A mãe de quem? Alguém sabe? Joquebede era a mãe de quem? Moisés, não é verdade? A gente sabe da história também lá em Êxodo capítulo 2, né? Joquebede, amado, foi uma mulher protetora. E também ela virou o que depois? Ela criou o próprio filho depois, né? Ela como mãe, ela tinha os filhos dela ali que nasceu, mas o rei chamado Faraó mandou matar todas as crianças ali naquela época, né? De 2 anos para baixo. E aquela mulher se desesperou totalmente ali, correu para proteger o próprio filho. Assim que a mãe faz, né, amado? Quando ela vê o perigo, ela protege, ela não entrega-se totalmente. Tem mãe por aí hoje, amado, vocês vê no mundo aí, mãe que tem filhos, que deixa a criança e joga, né? Muitas pessoas acham que criança recém-nascida, um tempo desse eu vi, entrou assim no hospital, acho, no pronto atendimento, foi lá no banheiro, um bebezinho, quando ela voltou sem a criança já. Aí as câmeras pegando, foram observar que ela entrou, deixou a criança lá no banheiro e foi embora. Já pensou uma coisa dessa? A mãe ter um bebê e abandonar aquela criança, né? É triste, hoje em dia tem mais acontecido. Por quê? Muitas vezes não foi planejado, talvez, né? E também porque hoje em dia para criar um filho realmente, sabe, não é fácil não. Às vezes tem aquela mãe solteira, sozinha se batendo, ela quer lutar, mas ela não consegue sozinha, né? Ela tem que ter a ajuda de alguém, né? Mas Deus ele dá para a mãe, né? Cuidar sim, não abandonar, não é verdade? E aqui essa mãe chamada Joquebede, mano, ela, naquele momento ali, quando ela viu que o Faraó mandou matar todas as crianças, ela pegou, ela agiu, né? Escondeu Moisés durante 3 meses ainda, ó, na casa dela, mas ela viu que o negócio estava pegando, ela preparou ali um cesto, né? E colocou betume, e Deus usando a mente dela, né? Ela viu que a filha de Faraó tomava banho no rio Nilo, e ali Deus colocou na mente dela, né? Eu vou colocar essa criança no cesto e colocar no rio, e com certeza essa princesa lá, ela vai olhar e vai colher essa criança, não é possível. Ela creu ali, amado, e a fé dela foi tão grande que ela colocou ele ali exatamente no dia que aquela mulher estava se banhando, né? E colocou quem? A própria filha, chamada Miriam, para observar o irmão, né? Uma mãe muito sábia. E ali, quando aquela princesa escutou o choro daquela criança, foi lá, né? Recolheu aquela criança, que o nome era Moisés, né? E ali naquele momento aquela jovenzinha se apresentou, naquele momento foi tudo de Deus, né, amado? Foi um plano tão perfeito que Deus preparou para proteger a vida de Moisés, porque lá na frente ele é o quê? Ele é ser o libertador, né, do povo de Deus. Amém, amados? Então ali aquela princesa chamou ela e disse assim: olha, procura uma mãe para cuidar dessa criança para mim, olha só. Aí a própria filha não falou nada, correu e chamou a própria mãe. E a mãe veio, pegou a criança Moisés, o próprio filho cuidou e ainda ganhou salário. Olha só, né? E depois que ele se tornou maior, né? Ela levou até o reino e deu lá para a princesa continuar criando. Até um certo tempo, quando Deus falou com Moisés, a história é grande, né? E Moisés sai dali e vai fazer a vontade de Deus. Então essa mãe, amado, é um exemplo muito grande para as mulheres que estão aqui, né? Que tem seus filhos, que um dia pretende casar, né, Thalita? Thalita e outros mais. Temos vários exemplos. Se eu fosse falar aqui, amado, de mãe, né? Tem milhares de mães, H também, né? Quando H saiu com Ismael, e chegou num determinado lugar ali, morrendo de sede, sabe, com fome, ela clamou, ela chorou. Para quem não sabe, H, né, que é a concubina de Abraão. Ismael está ali, Ismael. E ali, ela chorou e Deus escutou o choro daquela mulher, enviou um anjo ali e socorreu aquela mulher. Por isso que eu digo, amado, uma mulher, quando ela tem uma criança, Deus não desampara, quando ela tem um amor pelaquela criança, né? Não desprezar os seus filhos, né? E também tem a história também muito maravilhosa de
nosso Senhor Jesus, né? Quando Maria teve Jesus ali, que criou Jesus, é uma dádiva muito grande, né? Ser a mãe do Filho de Deus, né? E um dia Jesus sumiu, mais ou menos, vocês viram que a encenação, 12 anos ele tinha, né? E Maria ali como mãe do Salvador, né? Preocupada, cadê Jesus, cadê Jesus? Foi achar Jesus aonde? Depois de 3 dias no templo, né? Ou seja, várias etapas da vida de Maria, mãe de Jesus, ela não só teve filho, não, ela cuidou de Jesus também, amada, porque ele era filho de Deus, não. Até naquele momento que Jesus estava na cruz ali, que ela vinha chorando, aí ele olhou para ela, tem uma parte da Bíblia que fala, mulher, eis aqui, filho, eis aqui é tua mãe, né? Falaram. Aí ele falou assim, mulher, eis aqui o teu filho, né? Ela olhou assim, claro, né? Por ela arrancava Jesus ali da cruz, né? Porque uma mãe, ela, sabe, vê o seu filho ali sofrendo, mas aquilo ali foi, né? Que Deus colocou para que viesse acontecer para salvar até a própria vida de Maria, né? Que ele veio morrer por todos nós. Então, nessa noite, amado, você, filho, né, que está aqui, né? Honre seu pai, aleluia, né? E também lá em Provérbios, capítulo 22, 6, fala assim, para a mãe e para o pai, né? Ensina o teu filho no caminho em que deve andar, quando ele crescer, para que ele não venha sair dos caminhos do Senhor. Então, mãe e pai que estão aqui, né? Não deixe de ensinar teu filho, né? Porque ele crescer, está crescendo, mantenha ele firme nos caminhos do Senhor, né, amado? Porque quando ele crescer, ele não vai sair desse caminho maravilhoso. É tão bom quando você vê um filho obediente aqui, né? O pai tem um prazer de, sabe, de ajudar ali. Agora, quando é um filho rebelde, né? Até isso o pai também, ele não quer que o filho seja rebelde. Quantos pais têm muito filho jogado aí nas drogas, né? Mas mesmo assim ele vai lá e busca, né? Porque o amor de uma mãe, do pai, não se compara, né, amado? A gente olha assim por fora, não merece não, né? Mas é assim, amado. Ensina o teu filho no caminho que deve dar. Às vezes a culpa até, às vezes, tem pais que são culpados até, às vezes, de não ensinar o caminho certo para a criança, nos caminhos do Senhor, né? Que eu estou falando, né? Porque o mundo, ele ensina, mas até um certo limite. Passou daquela idade, já era. Ele procura as más companhias, né? Já era. Então, amado, hoje você que tem seu pai, sua mãe, né? Principalmente hoje em dia das mães, né? Continue honrando a sua mãe. Tudo que você faz, não paga o que ela fez por você, né? Cuidou de você ali e tal. Que nós fazemos com o filho hoje, depois já grande, né? É pouco pelo que uma mãe faz por nós. E hoje, se você observar até, tem filhos até, mano, deixando, desprezando os próprios pais, a própria mãe e o pai, né? Aí nos asilos da vida, né? Quantos filhos hoje tem que pega os pais jogados aí no asilo, né? Ah, vai ficar lá que a gente vai visitar, não quer cuidar. E o pai e a mãe cuidaram, né? Foram ali até o final, assim, quando ele cresceu e tal. E agora que o pai e a mãe estão precisando, despreza o pai. Então hoje, mas se você tem seus pais, né? Honre ele até o fim da vida dele, né? Porque Deus vai te honrar também, te dando vida, saúde, amém, amado? Então não despreze, dê valor, né? Porque um dia quando a pessoa perde, aí que ele vai, a consciência vai doer. Quando vê o pai ou a mãe ali morto, né? Quem já passou por isso já sabe, né? Tem filho que foi tão rebelde quando chega naquele momento que ele vai chorar, né? Vai ser tarde demais, né? Então hoje, amado, ouça a voz da sua mãe, do seu pai, você que tem ainda vivo, né? Aí, honre ele para a honra e a glória do Senhor. Então, vamos dar continuidade aqui. Eu agradeço. Vamos ficar em pé nessa noite. A gente não vai passar horas e horas, né? Nós temos muitas coisas ainda aí. Então, que essa pequena mensagem possa, né, refletir no teu coração, né? Na tua mente. Cada dia que passa, né? Honre teu pai e tua mãe. Cuide quando você pode, né? Ajude enquanto você pode, né, amado? Vamos fazer uma oração, né? Agradecendo a Deus. Vamos continuar, né? Eu creio que vai ter alguns filhos aqui que vão, não sei, vão homenagear suas mães, né? Mas esse vai ser o momento, tá, amado? Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, vem nos abençoar. Senhor Deus Pai, nós queremos te agradecer por cada mãe, Senhor, que chegou aqui nessa noite. Continua abençoando, Pai, essa programação maravilhosa. E cada palavra que nós ouvimos aqui, falamos, Pai querido, através da tua palavra. Cada mãe, Senhor, que ouviu essa palavra, filhos que ouviram nessa noite. Venha, Senhor Deus, honrar a sua mãe, obedecê-lo, Pai, mais ainda. Enquanto pode, Senhor Deus amado. Que a tua palavra diz, Senhor, aquele que honra, Senhor, prolonga-se os anos de vida nessa terra. E os pais também, meu Pai,
tem que educar o seu filho no caminho que deve andar. Que nessa noite tu venha trazendo, Pai amado, vida, direção do teu Espírito. Aquela casa que está destruída nessa noite, Pai, aquele filho que muitas vezes está chateado com sua mãe ou com seu pai, que venha pedir perdão nessa noite, Pai. Que teu Espírito Santo venha curar, venha sarar cada filho nessa noite, cada mãe, aqueles que não puderam chegar. Tu sabes o motivo, Senhor. Oramos pela vida da pastora, que é a nossa mãe espiritual, Senhor. Abençoa ela também, fortalece ela nessa noite, Pai. A vida do Adam também, ele vai curando, vai passando o teu bálsamo, Deus. Te agradecemos por cada mãe que chegou e tudo que vamos fazer ainda seja para a honra e glória do teu nome. Aleluia. Muito obrigado. Então, nessa noite vamos dar continuidade para aquele filho que vai homenagear sua mãe aqui na frente, né? Pode chegar. Amém? Vamos lá. Thalita,